Que amor é esse, irmãos? Então por isso eu fico muito intrigado. Falei, Senhor, o que nós... Eu falo, Pai, Deus Pai, o que nós, seres humanos, criados à Tua imagem e semelhança, fizemos de tão sério, ó Pai, de tão grave, que o Senhor foi assim tão amoroso para com todos nós, que o Senhor teve que enviar o seu Filho Jesus, unigênito, para pagar esse preço de cruz. O que de tão grave nós fizemos, eu e você. Esse texto que nós lemos, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, eu queria ler com vocês novamente, que fala assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe, amados, nós tivemos aqui inicialmente um período tão bom de adoração. Eu confesso que esse tempo que nós tivemos aqui adorando ao Senhor, orando ao Senhor, já encheu muito o meu coração. Mas eu queria fazer um convite para você nesse momento, que nós já celebramos ao Senhor e agora nós vamos celebrar um pouco, ou seja, colocar a nossa mente à disposição do Espírito Santo para que Ele venha transmitir ao nosso coração aquilo que está no coração do Pai. E para isso eu conto com a sua atenção. Sabe, amados, se tratando de graça, esse texto no qual nós lemos aqui, ele é a declaração mais básica, e por que não dizer também mais complexa, acerca da graça que nós temos na palavra de Deus. E eu acho tão interessante que nesses dois versículos que nós lemos, verso 8 e 9 de Efésios capítulo 2, nós podemos extrair desses textos 4 informações muito importantes que na verdade fazem toda a diferença para a nossa existência. Para nós cristãos que entendemos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Por quê, pastor? Eu vou dizer para você. Porque a primeira informação que nós temos neste texto é que nós precisamos ser salvos. Porque vocês são salvos. Então, se nós somos salvos por meio de um instrumento, e esse instrumento é a graça de Deus, isso significa que nós precisamos sim ser salvos. Nós não estamos aqui vivendo uma vida aleatória, uma vida solta. Não, tem um propósito. E ele fala de maneira muito clara o texto. A segunda informação, grave bem, a primeira é que nós precisamos ser salvos. A segunda informação é que esta salvação da qual nós precisamos, ela só é possível, só pode ser intermediada, alcançada através do quê? Da graça. Somente a graça é capaz de nos proporcionar esta salvação. A terceira informação que esse texto, trabalhando de maneira de análise hermenêutica, a terceira informação que esse texto nos traz é que a graça, ela só responde mediante a uma ação, a um elemento. Qual é esse, pastor? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. A graça responde à fé, ela é uma resposta à fé. A graça, ela só reage na minha e na sua vida mediante a fé que nós temos no Pai. Amém, irmãos? Até aqui tudo bem? Estou aqui trazendo um efeito, uma aula de soteriologia para vocês, nessa noite.
que é uma noite especial, noite de ceia. Eu quero que vocês entendam mais uma coisa, a última informação que esse texto nos traz. A quarta informação que esses dois versículos, apenas esses dois versículos nos traz, e a minha mensagem, ela é em cima desses dois versículos. A quarta informação é que a graça, ela é o mais rico, o mais importante, o maior presente que Deus poderia ceder, dar, oportunizar à humanidade. Todos nós temos a oportunidade, tivemos a oportunidade um dia, e todo ser humano é habilitado a ter a oportunidade de ser alcançado pela graça de Deus. Amém, irmãos? Esta salvação, esta graça e esta fé é o que nós temos, amados, de mais importante e de mais precioso na nossa vida. O que eu tenho de mais precioso na minha vida não é minha esposa, minha família, meus... Nada, o que eu tenho de mais precioso são três coisas. Diga assim: salvação, graça e fé. Sabe, amados? Essas informações, quando nós olhamos para esse texto, nos saltam aos olhos. E é interessante que, ao nos depararmos com este texto, talvez você já tenha formulado essa pergunta na sua mente enquanto eu falava aqui. Lembra que eu falei que a gente tinha que ser salvo, mas você pode me perguntar: pastor, por que nós precisamos ser salvos? Pastor, mas salvos do quê? Salvos de quê ou de quem? Sabe, amados, este mundo no qual nós vivemos constitui uma antessala do inferno, se eu posso assim denominar e dizer. Nós sabemos que este mundo está sobre a ordem, entre aspas, de quem? Do príncipe deste mundo, Satanás. Então, você não é salvo, inicialmente você não é salvo do inferno, mas você é salvo no inferno. Pastor, então quer dizer que aqueles que dizem que o inferno não existe, que o inferno é neste mundo, eles têm razão? Não. Mas quando eu digo para você que você não é salvo do inferno, mas você é salvo no inferno, quer dizer o seguinte: que todos nascem com uma sentença, condenação. Todos, na sua natureza humana, você pode ter um bebezinho, pega um bebezinho, esse bebezinho é um pequeno pecador. Aí chega um momento na nossa vida, como diz o texto aqui em Colossenses capítulo 1, verso 13, que diz assim: pois ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? E eu digo nesta noite, um dia você era destinado ao inferno, porque todos aqueles que passam por este mundo e não tiverem um encontro verdadeiro com Cristo, eles vão passar por este mundo, porque a condenação, a salvação só vem por meio de uma pessoa, Jesus Cristo.
E a partir do momento que nós somos encontrados por Cristo, achados por Cristo neste mundo, e nós o recebemos, nós somos automaticamente, o quê? Transportados do mundo das trevas para a luz. E nós estamos aqui nessa noite porque um dia esta mensagem, essa palavra chegou no nosso coração e nós a recebemos. Você pode dizer amém por isso? Então você hoje não é um danado, um destinado ao inferno. Você tem uma história escrita num livro chamado Livro da Vida, que está com o autor da vida no céu. Sabe, amados? A primeira pergunta que fazemos quando recebemos a informação que precisamos ser salvos é essa: salvo do quê? E o detalhe é que a resposta a esta pergunta é que vai nos dizer o que é a graça. Porque eu sei que muitos possuem dúvidas acerca da graça. Eu já ministrei sobre graça aqui nesta igreja, mas esse material nos proporciona o quê? Incontáveis informações. Sabe, amados, nós só vamos entender o que é graça, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, só vamos entender o que é graça se entendermos o motivo pelo qual nós precisamos ser salvos, que é o que nós chamamos de o relato da queda. Gênesis, capítulo de número 3. Existem 66 livros na Bíblia. A Bíblia possui 1189 capítulos. E é tão interessante que existem apenas 4 capítulos. Eu já falei isso aqui na igreja, eu quero reforçar com você. Se você não ouviu isso ainda, você vai ouvir agora e vai saber. Que existem apenas 4 capítulos na Bíblia, onde Deus ali estabelece sua total vontade e ação única, exclusiva dele. Nós temos isso descrito em Gênesis capítulo 1, verso 1, capítulo 1 e capítulo 2, e temos também Apocalipse 21 e 22. E no meio de tudo isso, nós temos toda uma história sendo construída para que nós estivéssemos aqui neste local hoje, porque todo o Antigo Testamento é a preparação para o envio do Messias. E no início do Novo Testamento, dos Evangelhos, se faz o cumprimento de tudo aquilo que foi preparado, todas as profecias que foram estabelecidas no Antigo Testamento. Sabe, amados, os seres humanos são seres caídos. O que é isso, pastor? O que isso significa? Então vejam bem, só na medida que entendermos aquilo que aconteceu conosco, Gênesis 3, relato da queda, desobediência, é que teremos condição de compreender que a graça é um presente de Deus para pessoas, para seres humanos que na verdade não mereciam. É o que nós temos de maior valor na nossa vida. E o que significa esta graça? Então nós precisamos entender a fé que faz a graça agir. Talvez está dando um nó na sua cabeça, mas daqui a pouco a gente vai facilitar um pouco, porque na verdade, amados, são questões, detalhes que a gente não vê sendo pregado mais hoje nas igrejas. E nós precisamos entender o valor que é essa graça, o valor desse presente que Deus nos deu. Sabe, amados, isso se faz muito importante porque existem centenas de pessoas que possuem uma compreensão errônea acerca da graça, compreensão que não corresponde com aquilo que Deus nos revela na sua palavra. E é muito fácil hoje você ver pessoas que tratam a graça como uma válvula de escape, como aquele lugar de refúgio, aquele lugar que ele pode fazer o que ele quer, mas de repente ele pode se esconder ali
na graça, que tudo vai estar muito bem. Muitos dizem que não importa o que você faz, que basta apenas você se lançar nos braços da graça, que ela vai entender você, ela vai proteger você, ela vai envolver você. Você não precisa ser muito fiel, porque Deus é amor. Você não precisa ser tão, dá para dar uma flexibilizada. Muita coisa relativa hoje em dia. Porque no final, você pode fazer o que você quiser, porque você vai ter os braços do Pai do amor, aquele que atua na graça, para te proteger. Sabe, queridos? Sabemos que tudo isso é um grande equívoco. O apóstolo Paulo, ainda em Romanos 6, capítulo 1 e 2, diz assim: havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça? Ele faz um questionamento. Porque as pessoas falam, não, agora tudo pode, as coisas são permitidas, porque nós temos um Deus de amor, um Pai de amor. E esquecem que o amor do Pai é um amor doutrinador. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus estabelece o parâmetro de todas as coisas. Não dá para mensurar o amor que Deus, como eu disse para vocês, que amor é esse de amar essa humanidade? Mas esse amor impõe limites. Essa graça impõe limites. A graça, amados, não é uma entidade. É uma disposição de Deus para com cada um de nós. Então, para entender a graça, é preciso entender o significado da queda do homem. E também todas as implicações desse significado. E eu quero aqui rapidamente passar com vocês acerca do primeiro significado da queda do ser humano. O apóstolo Paulo disse duas verdades que, quando colocadas em confronto, geram um certo raciocínio lógico. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, por favor. Atos 17, verso 28. Atos 17, 28. Está projetado ali na tela também, você pode acompanhar, mas só para você identificar esse texto na sua Bíblia, que diz assim, presta atenção nesse texto, amado. Em Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Em Deus, nós vivemos. Quantos estão vivos aí? Digo amém. Respirando, fôlego de vida. Nele nós vivemos, nele nos movemos, agimos, produzimos, edificamos, planejamos, projetamos, pensamos, sonhamos em Deus. E em Deus nós o quê? Existimos. Se eu estou vendo cada um de vocês, se eu consigo olhar para os olhos de cada um de vocês, é porque você está debaixo de uma permissão de Deus para a sua existência. Você só existe até agora porque Deus permitiu. Deus está permitindo. Quantos querem essa permissão mais tempo? Tem um outro texto que me chama muita atenção também, para o que nós estamos falando, que é Romanos ainda, o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 3, verso 12. Romanos 3, 12, que fala assim, todos se desviaram, olha lá, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer.
inúteis. Eu não sou de fazer isso não, mas olha para a pessoa do seu lado e vê se ela tem uma cara de inútil. Maridos, cuidado para olhar para as esposas. Inúteis, todos se desviaram, tornaram-se inúteis. Não existe utilidade na vida de uma pessoa que não tenha Cristo. Uma pessoa que não tem Cristo, na ótica do Pai, não possui utilidade. O fato, amados, é tão interessante que se nós juntarmos essas duas referências, duas verdades, e as confrontar, nós chegaremos à conclusão de que tudo que existe hoje, tudo que nos foi oportunizado de existir e de fazer, na verdade, deveria deixar de existir depois da queda, depois do Éden. Irmãos, o que eu estou trazendo para vocês aqui, isso aqui é um pensamento, é uma ideia, um estudo de mais de 20 anos, da época do meu seminário, quando a gente estudava ainda. Isso é muito profundo. Se nós entendermos isso aqui, nós vamos entender toda a complexidade da graça. E a nossa responsabilidade como seres humanos. Atos 17, 28. É possível compreender que é em Deus que nós vivemos, movemos e existimos. Então, se nós extraviamos de Deus, se nós pecamos, se nós desagradamos a Deus, se o homem foi expulso do paraíso, o qual Deus preparou para ele, o Éden, sendo Deus o lugar onde nós podemos viver, sendo em Deus o lugar que nós podemos mover e até mesmo existir, nós não deveríamos estar aqui, nós sequer deveríamos existir, porque o homem pecou, desagradou a Deus e Deus não compactuou com o pecado. Isso é muito sério, irmãos. Sabe, igreja, com esta reflexão que eu trouxe à mente de vocês, para vocês pensarem, nós começamos a entender a dimensão da queda. Eu vou dizer para vocês, o que aconteceu no Éden foi algo muito grave. Isso porque Deus, se Deus tivesse, amados, cobrado de nós os efeitos real da queda, na medida que ela significa, nós não estaríamos aqui neste momento. Sabe, amados, a queda seria o rompimento total com Deus. Atos 17, 28. Agora existe um parâmetro para ser analisado. Pastor, mas está tão difícil entender essa mensagem. Mas eu quero colocar vocês para pensar, amados. Daqui para frente eu não vou trazer mensagem fácil para vocês mais não. A minha intenção, toda vez que eu ministrar aqui, é que você vá para casa questionando. É que você vá para casa chateado com você mesmo. Não chateado com Deus, mas chateado com você mesmo. Por você ser quem você é, ou você está deixando de ser quem você deveria ser. Porque eu quero ajudar você a ir para o céu. Eu sou pastor desta igreja para dar instrução para você, para ministrar a palavra de Deus, produzir em você um despertamento. E quando a gente fala isso, amados, essa outra dimensão é o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer para você, segue o meu raciocínio, pelo amor de Deus. Estão comigo, amém? Deus é santo, amém? Deus é santo. Alguém não concorda que Deus é santo? Deus é santo. Então este Deus, onde vivemos, movemos e existimos, como diz o texto, Ele é santo. E nós somos o quê? Pecadores, irmãos.
Nós somos falhos. Romanos 3:22, pois todos pecaram, toda a humanidade pecou e estão destituídos da glória de Deus. Agora presta atenção. Se tudo existe em Deus, como o texto nos traz, e sendo Deus um ser santo, olha só, duas coisas para nós podermos entender. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que você nunca ouviu isso na sua vida, eu garanto isso para você. Como pode? Como é que pode pecadores estar sendo cuidados e carregados por um Deus que é santo? Como pode um Deus santo se preocupar com pecadores? Por que Deus se preocupou conosco um dia? Por que Deus deu o seu único filho? E é a partir dessa pergunta, amados, que eu estou trazendo para vocês, deste ponto que começamos a entender a dimensão da graça de Deus. Fomos mantidos na existência, na matéria, não porque você quis, não, foi por meio da graça de Deus. Antes de nosso problema ser com a ira de Deus, o nosso problema inicial é com a santidade de Deus, porque como é que pode pecadores, homens pecadores, habitarem na santidade do Pai? Sabe, queridos, a graça de Deus é a resolução para este enorme problema. A graça é esse favor imerecido de Deus. Dr. Martin Lloyd Jones, um dos maiores teólogos que já pisou na face dessa terra, que morreu na década de 80, se eu não me engano, um inglês, com dezenas de livros escritos. Seus livros são utilizados em todas as faculdades do mundo. Ele tem uma frase muito emblemática que diz assim: escutem, eu sou cristão única e exclusivamente por causa da graça de Deus, e não por causa do que eu tenho pensado, dito ou feito. Eu não sou crente pelos meus méritos, eu sou crente, eu sou cristão, porque um dia eu fui alcançado pela graça do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Nós somos alcançados por essa graça, amados. A graça não é apenas o melhor presente que poderíamos receber, mas o melhor presente que nós podemos e devemos compartilhar. Porque quando você apresenta Jesus a alguém, quando você se importa com alguém, quando você tem amor por alguém para fazer com que ele venha se submeter aqui, a ficar aqui 1h30, 2 horas ouvindo uma mensagem, uma palavra, é porque você se importa com essa pessoa. É porque você entendeu o significado da graça. Quando você tem alguém que trabalha contigo, que estuda com você, um parente, um vizinho, que ainda não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, e você leva esta mensagem, leva a mensagem da cruz, é porque você foi alcançado por essa graça. Pode dizer amém? Sabe, amados, tudo deveria ter deixado de existir, tamanha a gravidade deste fato. Inclusive, a queda afetou toda a espécie, toda a criação. Sabe, amados, à medida que vamos entendendo a gravidade da queda, vamos também entendendo a intensidade, a amplitude, a profundidade dessa graça, desse favor imerecido. Irmãos, quantas pessoas hoje nós vemos vivendo uma vida no modo automático. Liga o piloto automático e toca a vida. Não tem emoção, não tem sensação, não se ama, não ama o próximo, não se importa com o seu próximo. Até vem à igreja, participa uma vez ou outra de uma reunião,
mas está totalmente insensível com as coisas de Deus. Deus te chama nessa noite para uma intimidade, amados. Sabe, queridos, nós hoje só existimos por causa da graça, e ela é a condição, a disposição que permite que sejamos sustentados por um Deus santo. Sabe, amados, você pode perguntar: pastor, como é que é isso? Hoje nós temos um elemento que nos cobre, que é o sangue de Cristo. Nós fomos um dia transplantados. Houve um enxerto no nosso coração foi trocado, irmãos. Todos nós que fomos alcançados pela graça tivemos o nosso coração trocado. Uma pessoa que recebe um transplante de algum órgão, ela vai ter que inicialmente fazer toda uma análise laboratorial, não sei, para ver se aquele órgão é compatível com o seu tipo sanguíneo, entre outros parâmetros que são analisados. Só que essa pessoa que recebe um novo órgão, ela simplesmente não recebe, pronto, beleza, vai ter saudação, e aí segue. Não, essa pessoa que recebe um órgão, seja ele qual for, ela vai ficar carecendo por muitos anos, se não dizer toda a vida, de medicamentos que vão fazer com que esses órgãos não sejam o quê? Que esse órgão não seja o quê? Rejeitado pelo organismo. Quantos receberam o coração do Pai aqui já? Digam amém. Mas não é o fato só de receber, amados. O seu coração foi retirado e foi colocado um novo coração. E para não haver rejeição, você tem algo da parte de Deus que vai cobrir a sua vida enquanto você viver, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Pelo sangue, amados. Só o sangue do Senhor Jesus pode diariamente limpar o seu coração, purificar o seu coração. Aquele coração novo que você recebeu, não, você tem que cuidar dele. O sangue tem que vir, tem que lavá-lo diariamente. É a eficácia do sangue, amados. Sabe, queridos, já quero caminhar para encerrar. Deixa eu dizer algo para vocês. Por meio da graça, Deus só não apenas decidiu nos manter existindo, dando a você e a mim essa oportunidade, mas Deus quis também, é o desejo de Deus, que você tenha qualidade de vida aqui neste mundo. Porque este é um pai de amor. Qual pai que não quer ver o seu filho bem? Então são tantas coisas, amados, para nós entendermos, tantos mistérios. E eu digo mais para vocês: tudo que ainda nós temos de bom neste mundo, tudo que nós temos de qualidade neste mundo, é produto de uma coisa só: da graça de Deus. Você pode dizer amém por isso? Chesterton, grande pensador, ele fala o seguinte: ele disse que o problema da humanidade não é explicar o mal. Todo mundo fala: o mal, por que o mundo está assim? Por que o mundo é violento? O problema não é explicar o mal. A grande questão filosófica, teológica, é explicar o bem. Sabe, amados, certo homem disse para ele uma vez que não acreditava em Deus
por causa do mal. E ele disse para aquele homem, interessante, né? Porque eu já acredito em Deus por causa da existência do mal, por causa do mal. E aquele cara, como assim? E ele perguntou para aquele homem, o mal respeita a moral? O mal respeita a ética? O mal respeita as leis? Não. O mal respeita a vontade dos outros? Não. Então por que é que o mal ainda não tomou conta de tudo, meu irmão? Por que o mal não tomou conta de tudo? Por que nós ainda continuamos existindo? Até com uma certa qualidade de vida. Por que isso acontece? Por que ainda existem coisas boas para se viver e se experimentar neste mundo? Por que gente que não ama a Deus ainda consegue amar os seus filhos? Gente que não conhece a Deus, gente que não acredita em Deus, é capaz de fazer o bem ao próximo. Porque gente que não ama a Deus consegue ainda ter um senso de justiça. É possível encontrar isso. Por quê? É por causa deste fator, dessa disposição de Deus chamado graça para todos os seus filhos amados. Sabe, queridos, sem a graça de Deus não se vive. Sem a graça de Deus se sobrevive, é uma sobrevida. Sabe, queridos, a humanidade não se sustentaria, haveria uma violência descomunal, descontrolada, muito desamor, injustiça, guerras sobre guerras, seria o flagelo para toda a humanidade, o flagelo de Deus para toda a humanidade. A graça é esse freio, é esse limitador. O mundo só não está pior hoje, amados, porque existe uma igreja que busca, louva e adora o seu Deus Criador. E esta igreja, muito em breve, vai sair desse convívio aqui. E esta igreja vai adorar o Senhor. Nós vamos estar para toda a eternidade, louvando, adorando e bendizendo o seu nome. Experimentando aquilo que Deus planejou para a humanidade, em Gênesis 1 e 2. Que Deus planejou para nós. Sabe, amados, esse assunto é tão bom, eu queria ter mais 2 horas com você, mas não posso. Quando nós meditamos acerca da cruz, nós podemos ter a plena certeza e convicção da dimensão da graça de Deus. Lembra que eu fiz uma pergunta inicial, eu quero encerrar com essa mesma pergunta. O que nós fizemos de tão errado que o próprio Deus, o próprio Cristo, Filho, teve que vir aqui neste mundo e morrer por cada um de nós? Entre a Trindade, Jesus Cristo é o único diferenciado. Jesus Cristo hoje tem um corpo. Deus Pai não tem, Espírito Santo não tem, é Espírito. Habita na igreja. Mas Jesus está lá no céu, tem um corpo hoje, tem os estigmas da cruz, tem as marcas da cruz. Tudo isso foi por esse amor. Sabe, amados? O apóstolo Paulo entendeu isso. Eu queria que você ficasse de pé, abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Eu quero ler esse texto com vocês, para nós podermos encerrar. Nós vamos para o momento da ceia. Romanos capítulo 1. Quantas pessoas hoje não se envergonham do Evangelho? Quantas pessoas hoje estão relapsas com a sua vida cristã? Quantas pessoas hoje perderam Jesus de vista? Mas o apóstolo Paulo tinha uma certeza, uma convicção. Ele fala aqui em Romanos capítulo 1, verso 16, dizendo assim:
Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Presta atenção, amados. A salvação não vem por esforços próprios. Ela é mediada pela fé. E ela vem de Deus, é dom de Deus. E a vontade de Deus é exercida mediante um atendimento a um chamado. Qual é o seu chamado? Sabe, queridos, no final de todos os tempos, o justo só viverá, só suportará, se for pela fé. Eu queria que você colocasse a sua Bíblia aí no banco. Colocasse a mão no seu coração agora. Eu quero orar por cada um de vocês neste momento. Você consegue, talvez você está bem calminho, né? Pressão baixinha, você está sentindo o seu coração bater? Eu consigo sentir meu coração batendo. A gente canta tantas canções, né? Pai, te dou meu coração, te dou meu coração e tudo o que sou. Quem é você aos olhos do Pai? Esse coração que está batendo no seu peito aí, ó, não é mérito seu não. É Deus que permite ele bater. Esse coração foi trocado um dia, Ele te deu um novo coração, você foi transplantado. Só que esse novo coração precisa ser todos os dias lavado pelo sangue do Cordeiro. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Queria que você imaginasse Jesus lá na cruz do Calvário. O coração dele batendo e o sangue dele saindo nas suas feridas. Coração batendo e o sangue saindo, onde as suas mãos foram furadas por aqueles pregos, seus pés foram furados, aquela lança que o perfurou. Sabe, amados, Jesus Cristo recebeu uma coroa de espinhos em zombaria. Mas você não é o rei, vamos tecer uma coroa para você, ó rei dos judeus. E Jesus recebeu uma coroa de espinhos em sua cabeça. Tudo isso por você. Talvez você já tenha ouvido falar, não, tantas pessoas já me disseram que Jesus me ama. E Ele te ama. Ele quer te alcançar, Ele quer te encontrar, Ele quer mudar a sua vida. Porque você é algo especial, você é muito especial para Ele. Oh, meu Pai amado, eis aqui a Tua igreja, Jesus. Esta igreja está reunida aqui nessa noite, ó Pai, porque através do Teu sangue, foi pelo sangue, ó Pai, foi por causa da Tua graça, ó Pai, que nós tivemos a oportunidade, ó Pai, de servir ao Senhor, de estarmos aqui fiéis. Pai, eu sei que tantas são as dificuldades, os problemas, tantos são os medos, mas todos nós, ó Pai, nós estamos todos nós aqui de passagem neste mundo. Esta aqui não é a nossa pátria, Jesus. Nós já entendemos isso como conhecedores da Tua palavra. Um dia, se o Senhor não voltar, todos nós iremos embora deste mundo. Mas enquanto aqui estivermos, ó Pai, enquanto esse coração bater, nós queremos Te servir,
nós queremos te obedecer. E eu te peço neste momento, ó Pai, venha derramar, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, o teu sangue, ó Pai. Purifica os nossos pecados, porque só o teu sangue é capaz de purificar todos os nossos pecados. E nós queremos neste momento, ó Pai, participar desta ceia, entendendo, ó Pai, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. E sabendo, ó Pai, que esta pode ser sim a última ceia que nós venhamos participar aqui, e a próxima pode ser no céu, contigo, como diz a tua palavra. Eu estou muito ansioso para esse tempo e esse momento, ó Pai. Nos guarde, nos livre, ó Pai, dos dias maus. Nos alcance cada dia mais e mais com a tua graça. Aleluia.